E agora a gente vai falar com ele, diretamente da América, o nosso comentarista Paulo Figueiredo. Fala, Paulo, como é que está? Tranquilo? Você estava no Morning, né? Eu tava no Morning, eu vi. Agora eu tô com vocês e à noite tô nos pingos. Então hoje tá puxado. Boa. Pois não, Zuzu. Paulo, teve alguns atentados aí, foram terríveis aí nos Estados Unidos, né? Parece que em sábado, na cidade chama Buffalo, perto de Nova York, teve um atentado, no domingo também. Tá uma situação, eu queria que você explicasse assim, por que acontece esse fenômeno, se você tem alguma visão assim, você é um cara mais especialista na sensibilidade. Por que acontece esses tipos de ataque nos Estados Unidos, pela sua visão? Tô falando isso porque o cara usou a rede social, né, para fazer esse ataque e transmitiu isso ao vivo, e foi assim uma coisa muito forte e bizarra. Não, é verdade, Zuca, é uma ótima pergunta. É muito tempo que as pessoas tentam entender por que essas coisas acontecem tanto aqui nos Estados Unidos. E existem algumas explicações. Essa explicação de que é por causa de arma é uma explicação muito ruim, né? Porque, assim, os atentados acontecem muito... Por exemplo, de Buffalo aconteceu em Nova York, é uma das cidades com leis mais restritas em relação a armas aqui nos Estados Unidos. O atentado na Califórnia. A Califórnia também é um dos estados com as leis mais restritas, né? Nova York e Califórnia têm leis muito restritas em relação às armas. No final das contas, quem vai cometer atentado, quem está disposto a entrar num lugar e matar todo mundo, não está preocupado em se está comprando arma legalmente, se está respeitando os dispositivos. Ele vai arrumar, dar um jeito de fazer isso e acabar fazendo o que faz. No final, é uma questão psiquiátrica, Zucker. É um problema psiquiátrico, é um problema que as sociedades têm há bastante tempo, que é o que fazer com as pessoas que enlouquecem. E nós existe um percentual da população que é louco, é um problema de saúde pública, é uma questão de doença. Antigamente, quando as estruturas familiares eram mais sólidas, tá? Quando as estruturas familiares eram mais sólidas, as famílias lidavam com os seus loucos. O que acontece com a destruição da estrutura familiar que aconteceu no século XX, e certamente se aprofundou no século XXI, é que as famílias se tornaram mais disfuncionais. Tem uma série que eu acho muito, muito boa, que se chama Mindhunter, passou no Netflix, eu acho que se chama Caçadores de Mente, no Brasil. E ela conta como o FBI começou a estruturar o departamento deles para estudar assassinos seriais. E aí, o fato real por trás da série, né, isso de fato aconteceu, foi que eles foram percebendo que o que há em comum entre os assassinos seriais, por exemplo, são famílias disfuncionais. Geralmente problemas com a mãe, geralmente problemas com o pai, dificilmente assassinos em série, assim como esses mass shooters, né, esses atiradores em massa, vem de famílias estruturadas. Então, a forma que as sociedades melhor podem fazer para combater isso é incentivar as famílias, incentivar que as pessoas... as famílias funcionam de duas formas. Primeiro, elas criam indivíduos mais estáveis e, segundo, elas lidam melhor com indivíduos instáveis. No caso, nós temos aqui, às vezes, os atiradores usam motivos raciais, às vezes são motivos raciais para um lado, às vezes para o outro lado. Geralmente, a mídia esconde os que são para motivos raciais ou motivo... Quando o atirador é de esquerda, a mídia esconde. Quando o atirador supostamente defende as pautas que a esquerda atribui à direita, aí a mídia joga o cara para cima. Esse cara de Buffalo, por exemplo, ele já tinha ameaçado matar os colegas dele de escola, então não era questão racial. Ele já tinha, com 17 anos, né, era um homem de 18 anos, um jovem de 18 anos, já tinha ameaçado matar os colegas de escola, já estava o FBI já tinha sido alertado. Mas a dificuldade é que o que você faz com essas pessoas, né? Como é que você lida com malucos? Nós temos pessoas doidas, soltas, e aí tem razões das políticas antimanicomiais do Michel Foucault, que inundaram as escolas de psiquiatria. Hoje você não coloca mais praticamente ninguém em instituição psiquiátrica. E o fato é que os loucos continuam existindo. E quando os loucos resolvem praticar esses crimes, eles vão lá e fazem. Isso é um problema muito grande na sociedade americana. Eu acho que me atreveria a dizer que o Brasil tem menos desse tipo de coisa, porque a estrutura familiar brasileira ainda é mais robusta do que a americana. As pessoas se ajudam. A nossa sociedade, ela é mais conectada
As famílias aí no Brasil são mais conectadas do que as famílias aqui nos Estados Unidos. Eu concordo. E esse é um ponto eu concordo muito com você. Eu acho que esses caras, bicho, porque hoje em dia a família é menor. Isso. Não são muito ligados. Fica o dia inteiro em rede social, fica sozinho. Sim. A pessoa fica... A gente sabe que a vida é um desamparo. Né? Total, a gente nasceu numa família, você não sabe de onde veio, para onde você vai, você sabe que um dia você vai morrer, é um desamparo. Quando você não tem essa ligação, você se torna um cara sem esperança. Sim. E o cara mais perigoso no mundo é o cara que não tem esperança. Vai descontar na sociedade. Não tem nada a perder. Porque são esses caras, entendeu? Porque não tem um amigo pra chegar e falar, porra, bicho, tá senta viajando. aqui. Você tá viajando, senta aqui, vamos bater um papo. Não tem mais a família. E a família hoje em dia ela é cada vez menor e, como o Paulinho falou, desestruturada. Agora, é o mundo que vivemos. Perguntar a Paulo. Pode perguntar o que você quiser, Superman. Caro Paulo, o pessoal aproveita essas situações completamente absurdas, né? Onde você tem esses maníacos aí que entram atirando e tentam embutir a pauta contra porte de armas e com maiores restrições à obtenção de armas nos Estados Unidos inteiro. Existe um discurso da mídia contra a NRA e eles gostam de explorar essas situações de maneira muito demagógica, inclusive. Eles estão fazendo isso de novo porque toda vez que eu vejo a repercussão de um shooting, de um mass shooting, eles entram com essa pauta. É natural, você está coberto de razão. Toda vez que acontece qualquer crime com armas nos Estados Unidos, o discurso da imprensa passa a ser sempre contra as armas, etc. É hora de banir as armas. O que eles normalmente omitem nas discussões, é que geralmente os bandidos que cometem esse tipo de coisa já compram armas ilegalmente. E esses atentados acontecem em locais onde as armas são de muito mais difícil acesso, muitas vezes. Às vezes acontecem no Texas, às vezes acontecem na Flórida. Mas, em geral, ou ao menos, é muito comum que aconteçam em estados onde as restrições são muito grandes. Porque todo mundo sabe que, no final das contas, acontece quando você restringe a compra de armas, você está restringindo somente para a população que está disposta a cumprir as leis. A população que não está disposta a cumprir as leis, ela já... Eu acho curioso o raciocínio, para não dizer estúpido, o raciocínio da pessoa que pensa assim, não, mas se eu proibir o sujeito de fazer isso, então ele não vai mais matar todo mundo. Na Califórnia, eu morei na Califórnia um tempo. Os AR-15 na Califórnia, eles têm um dispositivo, todo o AR-15, eu queria estar com o meu aqui que eu poderia mostrar. O AR-15 tem um botão que se chama Magazine Release, que você solta o carregador, como toda arma quase, toda arma semiautomática tem. Você aperta e o carregador cai. Na Califórnia, você não pode ter esse botão. Então, toda vez que você quer trocar o carregador, você tem que pegar como se fosse uma canetinha, enfiar no buraco e aí cai o carregador e aí você coloca outro carregador. Alguém fez isso para, teoricamente, que um atirador em massa não conseguisse trocar com velocidade os seus carregadores e matasse menos gente no caso de um assassinato em massa. Ou existe lá também a lei de que os carregadores têm uma capacidade limitada, você não pode ter carregador com 30 munições. Aí só que um AR-15, quem tem um AR-15 sabe que o AR-15 é uma espécie de Lego. Você monta e desmonta ele muito facilmente, coloca peça, tira peça. Eu fico pensando, será que o legislador realmente pensou, aí a foto de um AR-15, né? Será que o legislador, aí do lado do gatilho, vocês estão vendo esse botãozinho aí do lado do gatilho que você aperta e cai o carregador e você coloca um outro. Aí eu fico pensando, será que o legislador que passou essa lei, ele pensava assim, o cara é assassino em massa, mas... Ele ia fazer um assassinato em massa, mas ele falou, puxa, aqui na Califórnia eu não posso ter o carregador com um botãozinho, então eu não vou fazer o assassinato em massa. Pô, o cara que está disposto a matar crianças, matar pessoas, ele está disposto a qualquer coisa, a desrespeitar todas as leis, inclusive as restrições estúpidas impostas pelo legislador. Então, no final das contas, tira a arma do cidadão de bem, que tem que ter arma pelos bons motivos que tem que ter, e tira a arma e coloca, e tem a arma, e deixa a arma na mão dos criminosos que estão dispostos a cometer os seus... Nesse caso... A arma é complicado. Deixa eu falar uma coisa pra você, meu querido Paulo. Eu preciso, sim, senhor. Preciso adiantar aqui, porque tem muita coisa pra falar com ele. E a guerra, hein? A guerra agora virou lá pra Finlândia, pra Suécia. Sim. As primeiras ministras... Putin já falou que teria... As primeiras ministras... Olha só na mão que está. Por favor, Delari, você tem aí
me mostre a primeira-ministra da Finlândia e a primeira-ministra da Suécia. Elas vão definir o rumo da guerra. É mesmo. Vejam vocês a que ponto chegamos. Cadê a foto? Tem a foto, Delari? Não tem, evidentemente vai demorar. Você acha... Olha, essa é a primeira-ministra da Finlândia. E agora, essa semana, eles vão decidir se entram ou não na OTAN. Perfeitamente. E aí, meu querido... Paulo, o que você acha? E essa é a sueca. São as duas mulheres aí que estão com essa decisão. A sueca tá mais cansada. Prefiro Finlândia. Tá mais cansadinha. Vamos, Mari. Tá mais Fala mal da Paulinha, não. Tá mais cansada. Entra a Finlândia só. Mas Brinks. Isso, o que vai rolar, Paulo? Você que tá vendo aí da América. Bom, especificamente, né? É óbvio que o que o Putin entrou nessa guerra, ele tinha alguns objetivos. E é claro que o Vladimir Putin é um cara muito inteligente. Mas eu não creio que ele esteja conseguindo, pelo menos numa primeira análise, não me parece que ele está conseguindo atingir o que ele gostaria. Primeiro, o que aconteceu com o mundo depois que aconteceu com o mundo depois que a Rússia iniciou essa guerra? Bom, todos os países da OTAN começaram a aumentar os seus gastos em defesa. Né? Todos os países começaram a aumentar, que era uma coisa que o Donald Trump pedia lá atrás. O Donald Trump falava, os países da OTAN têm que voltar a aumentar o seu gasto em defesa, etc, etc. Donald Trump pedia, eles acordaram tarde demais, mas agora voltaram. O Reino Unido aumentou os seus gastos, a Alemanha voltou a aumentar os gastos, a França, uma das plataformas de reeleição do Macron foi o aumento de gastos militares. Outra, o mundo... e principalmente a Europa, começou a prestar atenção de que negócio de energia é um assunto sério, assunto de gente grande, né? Assunto de adulto. Não dá para deixar a Greta Thunberg decidir qual é a política energética do mundo. Então, todos os países da Europa voltaram a se preocupar com rotas alternativas de energia, parando de comprar da Rússia, que também era uma coisa que o Donald Trump dizia que era uma imbecilidade, ficar energeticamente dependente da Rússia. Então eles voltaram a investir em energia nuclear, voltaram a investir em outras formas de energia para se tornarem menos dependentes. Então, ruim para a Rússia, ruim para a Rússia. A outra coisa que começou a acontecer tá bom, a Ucrânia não ia entrar para a OTAN, não entrou para a OTAN. Mas o que está acontecendo é que outros países estão mostrando a disposição deles para entrar para a OTAN, porque, no final das contas, a OTAN é uma forma de... A OTAN só existe para proteger a Europa da Rússia. No momento em que a Rússia mostra que é pacífica, a OTAN perde um pouco do seu propósito, que foi o que aconteceu desde do fim do regime soviético. E por isso o investimento da OTAN vem caindo. Agora a Rússia vai e mostra que ela não é mais pacífica, a OTAN ganha propósito e os países ficam mais interessados em se juntar com a OTAN. A outra coisa que, não sei, acho que é a quarta, que a Rússia, que era a preocupação da Rússia, era mostrar o poderio militar deles. E no final das contas, nós estamos aí já há bastante tempo de guerra e eles estão tomando uma salapada dos ucranianos. Eles não conseguem avançar. Eles ficam com esse discurso que o objetivo não é a tomada do país inteiro, eles mantêm os objetivos muito abertos, mas o fato é que todo mundo esperava que eles ocupassem a Ucrânia inteira muito depressa e não conseguiram, claro, porque os americanos estão há muito tempo treinando os ucranianos e armando os ucranianos para esse momento, aumentaram a ajuda à Ucrânia, mas também está ficando bastante claro uma enorme incompetência do exército russo. Eles estão passando vergonha do ponto de vista militar para o mundo, não é? Então, o que eles têm que começar a fazer? O que eles estão começando agora eles sempre mantêm a ameaça de que vamos usar armas nucleares. Estão testando um discurso de retórica. Agora, se eles usarem... Existe uma diferença, tá? Quando eles falam de armas nucleares táticas, essas armas nucleares táticas são armas nucleares de pequeno alcance, não pequeno alcance, mas pequeno raio de impacto. Não é como uma bomba que destrói uma cidade inteira. São bombas nucleares, mas que destroem uma região, muito mais para destruir uma área inteira de defesa do inimigo, ou de ataque, ou movimentação, uma coluna, alguma coisa do tipo. Então eles ficam exercitando, dizendo que vão utilizar. Mas a verdade é que ninguém nunca utilizou uma arma nuclear numa guerra desde que utilizaram na Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos utilizaram na Segunda Guerra Mundial, onde só os Estados Unidos tinham aquele negócio, aquele tipo de armamento. O que aconteceria se os russos utilizarem? Ora, estamos falando de uma possibilidade muito grande de escalar o conflito.
Eu não acredito que realmente seja do interesse russo fazer isso. Acho que é muito mais retórica de dissuasão do que efetivamente vontade. Mas o Putin já mostrou que nem sempre ele age de acordo com o que parece racional pra gente no Ocidente. Muito bem. Obrigado, viu, Paulo? Dá pra ficar a tarde inteira batendo papo. Mas, como você tem que fazer vários programas aqui hoje, não é isso? Você sabe que... Você vai fazer o Pingos hoje? Você sabe que vocês foram o motivo lá do jantar, hein? Você soube do jantar? Sucesso, hein? Tá rolando esse papo aí. Você viu que sucesso, hein, Paulo? Que coisa, hein? Será? Que coisa. Se tornou o programa político mais importante do Brasil. Com certeza. Inclusive, se tornou o programa político mais importante do Brasil. E normal que incomode muita gente. Normal que eles fiquem incomodados com os... Eu tô lá só substituindo o Augusto Nunes, o que é sempre muito difícil substituir uma lenda como o Augusto Nunes, mas ele merece férias. Agora, a qualidade dos comentaristas do Pingos é impressionante, né? E a Jovem Pan, e não é só o Pingos, é importante dizer isso, a Jovem Pan, ela vem crescendo numa velocidade incrível, tem que dar os parabéns aí pra vocês todos. Bacana. Então hoje você vai ter o Paulo no Pingos nos dias às 6 da tarde na Jovem Pan, programa de maior audiência da casa. De todas. Todos. Tá batendo todo mundo. De tudo. Líder número 1. Número 1 de audiência em todas as redes de notícias. Mas cuidado que o jantar lá, turma. Já escreveram teu nome no guardanapo. Cuidado lá. Tá lá, guardanapo. PF. Aquilo lá é o seguinte, presta atenção. O sistema operante, hein? Sistema operante. Fique esperto. Um abraço, Paulo. Aqui na Terra da Liberdade. É isso aí. Um abração pra você. Obrigado aí. Paulo Figueiredo, diretamente da Flórida, conversando com a gente, trazendo informações da guerra, espetacular, do mundo todo, dos Estados Unidos.